Olá pessoal, vamos agora para a nossa parte 5 e última parte dessa parte de teleproteção, tá? E a gente vai falar hoje sobre os problemas de infeed e outfeed. Então a nossa ideia hoje é falar de weak infeed, depois de infeed e por fim falar do outfeed, certo? Bom, deixa eu só botar aqui certinho o slide, isso, vamos lá. O que acontece nessa questão do weak infeed, que também pode ser chamado de fraca alimentação, né? A topologia de uma rede de energia ela pode mudar durante o dia devido a alguma contingência que aconteça. Então, por exemplo, a gente pode ter linhas de transmissão saindo, a gente pode ter geradores síncronos também sendo retirados de geração, entre outros casos. Qual que é a consequência disso? Se eu tiro esses elementos, eu posso ter uma diminuição do fornecimento de corrente de curto-circuito para a falta na configuração nova que fica a linha e ter uma queda de tensão acentuada. Então, uma rede fraca é quando a corrente de curto-circuito não é suficiente para poder atuar o relé 21 relé de distância. Então, a gente tem um weak in feed, certo? Isso também pode acontecer quando quando tem um gerador de pequeno porte que alimenta um setor ilhado do CEP e hoje tem muito acontecido isso aqui na condição de parques eólicos ou solares que tem como a sua interface entre a fonte primária de energia e a rede um inversor ou um conversor de potência, que a sua corrente é limitada pelo equipamento, né? Então ele tem uma baixa contribuição de corrente com o circuito e é como se houvesse intrinsecamente ali nele um weak in feed, tá? Bom, nessa condição do weak in feed, por exemplo, o sistema de desbloqueio, né, o CDD, ele é prejudicado. Por quê? A zona de atuação do relé é reduzida. Então, o terminal fraco ele não vê o defeito, e logo ele não vai enviar o sinal de comunicação, e logo ele vai bloquear a abertura dos disjuntores. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho o terminal A e o terminal B na figura. Numa situação pré-contingência, né, a minha proteção ela estava atuando de forma correta, então a barra A protegia essa todinha aqui de cima, certo? A barra B também, com sobrealcance além da barra A e da barra B. Só que quando esse terminal fica com weak in feed, seja por qualquer motivo que for, a sua corrente de contribuição é menor, certo? E isso faz com que o alcance do relé diminua. Então, caso ocorra uma falta, por exemplo, aqui, esse cara, nessa nova configuração, não vai ver. E aí ele não vai identificar que há essa falta aqui para gente. E vai bloquear a abertura de juntores, por exemplo, no esquema CDD. Tá? Então, explicando aqui de forma mais passo a passo. Né? Então, nessa falta aqui, eu tenho que a minha barra A, que tem essa proteção aqui, ela vai ver o defeito, vai fechar o contato P. Fechou o contato P, ativou o TR aqui para gente, o TR é acionado, fecha aqui o contato RC, tá? Na barra B, o contato RC, ele recebe o sinal de A, fechando aqui, tá? Só que na condição de weak in feed, o meu contato P, ele não é fechado, essa barra aqui. Então ele não fecha, ele não energiza esse trecho para fechar o disjuntor e nem envia para cá um comando para poder fechar esse contato. Então a linha de transmissão não é desligada, mesmo havendo uma falta dentro dela. Tranquilo? Aí uma variante, né, uma forma de fazer isso, para poder colocar o CDD com o weak in feed, é empregar o relé 27 ali para gente, para ele poder verificar se há uma queda de tensão na rede. Então, por exemplo, na barra A, que é a barra forte, vamos chamar assim, ocorre a mesma coisa, tá? Esse relé P fecha, vai acionar o transmissor, que vai fechar aqui o contato RC, e esse contato RC aqui vai fechar esse contato e esse contato aqui, tá? No relé da barra B, então, o relé 21 dela não vê o defeito, certo? Tá além desse alcance aqui, tá? Só que como há
um afundamento da tensão na rede, esse relé 27 ele é ativado, tá? Porque ele identificou que há esse evento. Mesmo o relé P não ativando, esse cara ele é o inverso do P, então ele está ativo. Quando esse cara fecha e esse cara já fechado, você tem aqui esses dois elementos fechando aqui para a gente, nesse caso aqui, e isso vai levar agora a transmissão de um sinal para a gente lá para a nossa barra A. Esse relé da barra A, ele é fechado aqui para a gente, tá? Uma vez que o contato P está ativo, ele fecha essa barra, ele fecha junto dessa barra aqui para a gente, nesse nosso contexto que a gente tem aqui, tá? Além disso, por conta do fechamento aqui do contato RC, a gente tem também que esse elemento aqui ele é fechado, né? A abertura juntor ela é promovida, porque uma vez que esse cara fecha o contato e esse aciona, além de vir para cá poder acionar o transmissor, ele também passa por aqui. Mesmo o contato P não estando ativo, ele faz um bypass aqui. Uma vez que esse cara está fechado, ele fecha aqui a minha bobina e também aciona o disjuntor. Então os dois disjuntores A e B fecham para essa falta, mesmo havendo o infeed na rede. Tá? Nos relés digitais, hoje, que eles são integrados normalmente à supervisão da rede, também ao controle, você consegue efetivar automaticamente essa mudança do ajuste no terminal do Ink Feed quando acontecer uma contingência. Claro, depende totalmente do canal de comunicação desse sistema com o relé. Tá? Isso pode acontecer. Então, nessa nova configuração, a função 27, subtensão, ela é complementar, mas não é necessária, né? Mas, dependendo do investimento que você faz na prestação, é interessante colocar, porque ela complementa essa proteção, essa variação que pode fazer da lógica para poder mudar o ajuste do relé. Tá? Você também pode associar a lógica eco, no caso do Ink Feed, através dos contatos auxiliares, para poder avisar dessa contingência. Tá? De forma mais simples, né, quando um dos terminais possui baixa contribuição de corrente de curto-circuito, ou ele muda a sua contribuição para um valor menor do que ele foi previamente ajustado, isso vai ser para nós um problema de um Ink Feed. Tá? Bom, e aí, entrando no infeed, aqui para a gente, se a gente pegar um sistema radial, o relé 21 ele vai operar efetuando a medição da impedância através da tensão e da corrente elétrica para faltas trifásicas. Corrente elétrica. Para faltas trifásicas, a expressão do cálculo da impedância da impedância vista pelo relé 21 é a tensão do relé pela corrente do relé. Tá? Então, se a gente considerar essa linha que está aqui na figura 3.20.1, se o defeito ocorre naquele ponto F ali, eu vou ter uma tensão V aqui no meu relé, certo? E uma corrente de efeito que vai passar pelo TC e vai vir para cá. Então, a minha impedância vista pelo relé é essa porcentagem P da linha toda aqui para a gente. Tá? Bom, caso haja alguma resistência de contato no ponto de falta, como um arco elétrico ou qualquer outra coisa que seja resistivo, a nossa expressão ela vai ser o seguinte, ela vai ser uma corrente de efeito que circula tanto pela impedância do relé até o ponto de falta, mais essa corrente de contato pelo nosso I de defeito. Tá? Então, a minha impedância que o relé enxerga, ele vai ser uma porcentagem da linha, mais um R de contato aqui para gente. Então, essa resistência a mais ali para gente, ela vai produzir um subalcance do relé 21. Ele não vai conseguir alcançar a nossa linha toda por conta dessa impedância a mais que tem da medição dele. Tá?
Num trecho em anel, que está aqui mostrado na figura 3.20.2, as correntes agora, para uma falta nesse ponto aqui, ela vem de 2 pontos, da barra A e da barra B. Tá? Então a gente tem que no ponto de defeito, a gente tem uma corrente circulando lá no defeito, que é uma corrente de contribuição da barra A e outra da barra B. Tá? Se a gente considerar a impedância vista pelo relé da barra A, o 21 da barra A, a gente vai ter que vai ser a impedância vista por ele, vai ser a tensão do relé na barra A, tá? Pela corrente A, que é a corrente de defeito que circula pelo TC, ali pra gente. E isso vai ser igual a quem? Vai ser igual a essa porcentagem da linha, porcentagem na impedância da linha vezes a corrente A, mais uma resistência de contato no ponto de defeito, sendo que no ponto de defeito circula a corrente A mais IB. Então eu tenho aqui em cima R contato mais IA mais IB, e na parte de baixo eu tenho só o IA aqui pra gente, tá? Então a minha impedância que o relé enxerga, ela é uma porcentagem da linha, mais uma resistência de contato, mais uma resistência de contato sob uma razão. Que isso aqui tudo a gente pode juntar e ser uma porcentagem da linha mais uma resistência de contato que depende de A mais IB sobre A. Que a gente pode, em outras palavras, chamar isso aqui de um KF, que é um coeficiente que pode tanto ser escalar ou pode ser complexo, uma vez que eu trabalho com fasores de correntes ali para a gente. Tranquilo? Então, essa expressão aí, nós temos que o relé não enxerga somente a linha. Tá? Ele vai enxergar a porcentagem da linha, que é esse PZLT, ele vai enxergar o R de contato, que já causava um subalcance para a linha ali para a gente, e vai ainda enxergar uma parcela de um R de contato que vem do infeed das correntes num ponto de falta, principalmente vindo da corrente IB, que é a corrente da barra remota. Então a gente pode falar que essa parcela tem a ver com o infeed remoto, que é a corrente de contribuição que vem da barra remota do nosso relé. Então o relé 21, quando ele calcula essa impedância, parece que o defeito está mais distante do que está acontecendo. Então ele calcula que a impedância está acontecendo muito distante, porém essa impedância é ali muito próxima para ele. Então, quando acontece esse caso do relé calcular uma impedância maior do que de fato está acontecendo, a gente fala que tem um subalcance do relé. Essa impedância vai recair numa zona diferente do que deveria ter caído. Então, a gente não tem certeza da real zona de atuação desse nosso relé. Tá? Se a gente pegar essa expressão da impedância e colocar num gráfico, a gente tem o seguinte, a gente tem que saindo do ponto A até o ponto 1, que seria o ponto de defeito, aqui eu tenho uma contribuição da impedância da linha, que seria o caso ideal aqui para a gente, tá? A ideia seria que o relé visse isso, se não houvesse nenhum outro problema, nem de infeed remoto, nem de resistência de falta aqui para a gente, tá? No ponto 2, aqui para a gente, no caso, a linha de A até B, né, então a falta ocorreu aqui. No ponto 2, aqui para a gente, ele mostra para a gente a parcela resistiva da resistência de contato no local de curto-circuito, aqui para a gente. Tá? E aí eu tenho esse deslocamento para a direita no meu gráfico, ali para a gente, por conta desse R a mais ali para a gente. Então, se a linha da LTB ela for parte de um sistema em anel, esse nosso relé ele vai ver esse ponto além do ponto 2, que vai corresponder ao ponto remoto. Então, eu tenho esse contato aqui, esse R de contato para uma linha radial, porém, quando eu tenho uma rede em anel, eu vou ver um pouco mais, tá? Que é a questão do infeed.
desse infeed remoto que a gente fala aqui, que é esse um pouco a mais que vai contribuir lá para a gente, tá? Essa parcela de infeed aqui, ela pode estar tanto em fase, ou seja, as correntes podem estar em fase, pode estar adiantada ou atrasada, depende dos ângulos dos fasores das correntes, tá? Então, a gente tem aqui vários casos possíveis para essas condições de defasamento angular entre as correntes IA e IB aqui para a gente. Então, a gente tem aqui para cima, se o B está adiantado em relação ao A, reto se B e A estão em fase, e para baixo se A está adiantado em relação a e B aqui para a gente, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos analisar o caso das correntes A e B em fase, tá? Essa mesma análise aqui, ela vale para quando estão defasadas, tirando as suas ressalvas, né? A gente tem aqui, por exemplo, os pontos 1 e 2 são o mesmo, que a gente comentou anteriormente, tá? E esse ponto 3 aqui, para a gente, que é esse cara aqui onde está o nosso laser aqui, o relé, ele veria esse ponto se a LT fosse parte de um sistema em anel, com uma resistência de contato, e no local de curto-circuito, os módulos das correntes A e B fossem os mesmos, tá? Bom, qualquer ponto que esteja entre o ponto 2 e o ponto 3 é o caso ali para a gente que a corrente IA, o módulo dela, é maior do que o módulo de B. Em outras palavras, quer dizer que a barra A contribui com mais corrente, é mais forte na contribuição de corrente do que a barra B, e isso faz com que o ponto se aproxime mais da barra A, mais próximo do caso do ponto 2 ali para a gente, tá? Para qualquer ponto além do ponto 3 à direita ali para a gente, o nosso relé ele vai enxergar uma impedância maior, só que nesse caso aí a contribuição da barra A ela é inferior à contribuição da barra B, tá? E isso vai fazer deslocar muito fortemente para a direita esse ponto que o relé enxerga e vai aumentar o subalcance do relé. Então, se o nosso relé que está associado à barra, desculpa, se a barra A ela tem uma fraca contribuição de corrente, tem um IBR lá colocado nela, né, um gerador eólico, uma planta eólica, uma planta fotovoltaica, vai deslocar ainda mais para a direita esse ponto ali para a gente, porque a barra B vai continuar contribuindo com a corrente normal dela, vamos dizer assim. E isso provoca um weak feed bastante elevado, né? Então a barra A fica sendo com o weak feed. Então esse ponto ele não é fixo, ele depende das contribuições correntes de ambas as barras. Pode deslocar tanto para a esquerda quanto para a direita, tá? Claro que, deixar um disclaimer aqui, um aviso, como eu comentei sobre IBRs, né, com IBRs a variação nesse ponto é um pouco diferente, que depende de outras características do controle do gerador, tá? Mas vamos trabalhar com essa ideia aqui, depois a gente pode, futuramente nas aulas, ir avançando esses conhecimentos da forma como a impedância se comporta, né, a variação da impedância se comporta quando eu tenho um weak feed de um gerador baseado em inversor, né, um IBR. Esse problema de subalcance pelo infeed também pode acontecer na zona de retaguarda dos relés de distância no sistema em anel. Então, por exemplo, aqui, nesse caso abaixo, eu tenho que as impedâncias vistas pelos relés A e D, elas estão aqui mostradas para vocês nas equações abaixo. Então, eu tenho uma falta trifásica na linha BC, a uma distância P, tá? E aí o meu relé A, ele calcula a impedância sendo VA sobre 1, que é a corrente que passa pelo relé ali para a gente, tá? Então essa impedância que ele enxerga é a impedância da barra da linha ZA AB vezes 1, aqui para a gente, vezes I1, que é a tensão.
Na barra B, uma porcentagem da impedância da linha BC, porém, aqui para a gente, tem a corrente I1 mais I2 circulando aqui. Tudo isso sobre 1. Então, tem que a impedância que o relé A enxerga é a impedância da linha AB, mais uma parcela da linha BC, mais um infeed aqui para a gente de uma outra barra. Tá? Se eu fizer a mesma análise para o relé da barra D, eu vou ter que, da barra D, vai ver a impedância da linha DB, mais essa porcentagem aqui, certo? Mais uma porcentagem que depende das correntes de 1 e 2. Então, pode reparar que aqui a diferença é que a corrente 1 fica na parte de baixo da fração aqui, e 2 fica em cima, e aqui é o contrário nesse caso. Tá? Para a gente poder ver em termos mais numéricos, né? Por exemplo, vamos supor que o ajuste da zona 2 do relé, nesse caso aqui abaixo, a gente tenha colocado ele sendo 100% da linha AB, que ali para a gente é 8%, mais metade da linha BC, que tem 9 ohms de módulo. Tá? E que a zona 2 do relé D, esse cara aqui, ele tenha 100% da minha linha DB, que é 10 ohms aqui para a gente, mais metade da linha BC, que tem 9 ohms no total. Então, aqui vai ser 8 mais 4,5, dá 12,5 de ajuste, e no relé da zona 2, zona D, aqui para a gente, né, ele tem 14,5, porque vai ser 10 mais 4,5 aqui para a gente. Tá? Vamos supor que ocorra esse curto-circuito aqui, beleza? E que eu tenho essas correntes de contribuição aqui das fontes. Tá? Então, para o curto-circuito no ponto F, os relés A e D deverão ver uma falta na sua segunda zona de proteção, porque ele não está na zona 1. Né? A zona 1, lembrando que ela é dentro da linha de proteção. Tá? Então, nesse caso ali para a gente, vai ser o valor total, tá ali, no caso, para a linha A, né, vai ser esse 8 ohms aqui da linha. Tá? O nosso esquemático mostrou que desse ponto a esse eu tenho essa impedância aqui, então vai ser mais 3, que é a porcentagem que ocorreu a falta na linha BC, mais aqui para a gente essa impedância 3, pela relação das correntes de contribuição aqui para a gente de 2 sobre 1, que vai dar 15,5. Então, meu relé ele enxerga 15,5 ohms. Tá? Já o meu relé D vai ser o 10 ohms, mais o 3 vezes 2.000 sobre 3.000, que é o 3.000 aqui no caso a corrente 2 e 2.000 a corrente 1, que vai dar 15 ohms. Reparem que o valor que o relé de fato está enxergando, tanto para o relé A e para o relé D, eles são maiores do que os valores de ajustes deles. Então, 15,5 é maior que o 12,5 na zona A, e o 15 ele é maior do que 14,5 na zona D, ali para a gente. Então, nenhum dos relés, eles viram essa falta. E isso aconteceu por conta dos infeeds da barra D em relação à barra A e da barra A em relação à barra D aqui para a gente. Tá? Então, se ele não viu esse defeito nessa zona, somente se ele será visto ou coberto pelas terceiras zonas, que geralmente atuam com tempo de 800 milissegundos a 1 segundo. Isso vai deixar para pagar ainda mais o curto-circuito no sistema e pode levar a problemas e também a questão de oscilação de instabilidade. Tá? Obviamente, vou ressaltar, tá até aqui em negrito, que isso só acontece se a proteção de primeira zona da linha BC ela falhar. Se ela falhar, tem que atuar a segunda zona e vai atuar a segunda zona das linhas que estão adjacentes a ela. Tranquilo? Se a gente considerar, que a gente não considerou anteriormente, né, uma resistência de contato lá no ponto para a gente da falta, aquela expressão ali para a gente, ela vai ser um pouco diferente. Ela vai ter os mesmos elementos anteriores, porém agora eu tenho que considerar a contribuição que vem da linha da barra C, que é a corrente 3. Então surge na minha expressão agora esse R de contato com as 3 correntes somadas, tanto para o relé da barra A, quanto para o relé da barra B, da barra D, desculpa. E aí se eu reorganizar aqui esses termos, eu vou ter agora
essas contribuições aqui separadas, né? Essa parte de infeed remoto aqui para a gente, para os dois casos, e aqui a gente tem um infeed da barra A em relação à barra D e vice-versa, que agora considera não somente a porcentagem da linha, no qual ocorreu a falta, né, como também um R de contato aqui para a gente e também um R de contato natural que vai ter que ter aqui no circuito. Você vai aumentar ainda mais esse alcance. Tá? Se vocês pensarem que aqui aumentou só com, botar para cá, né, só com 2 valores, quando eu botar esses caras aqui, aumentar ainda mais, então vai ter um subalcance ainda maior no meu circuito. Beleza? Por fim, indo para o nosso último tópico, vamos comentar sobre o outfeed. Tá? Bom, resumindo, infeed, outfeed, o que for, a corrente de infeed, a gente pode entender como ela sendo a corrente que vem de outras fontes. Tá? E isso produz um subalcance. O outfeed, ou a corrente de outfeed, é só lembrar que ela é uma corrente que vem da mesma fonte, só que ela passa por um outro caminho. Tá? Bom, um exemplo de outfeed a gente pode mostrar aqui na figura abaixo, no qual tem uma barra A com a sua equivalente elétrico aqui, um relé 21 colocado, e a gente tem aqui uma corrente de contribuição para esse ponto de falta, porém que como eu tenho 2 linhas, uma parte da corrente vem para cá, IB, e a outra parte vem por IC e retorna para cá, para o ponto de falta. Tá? Então, qual que é a impedância que esse relé ele vai enxergar nesse caso aqui? Bom, a impedância que o relé vê é VA sobre A, certo? Bom, na prática, quem que é esse VA vezes A aqui para a gente? Vai ser o meu ZAB todo, vezes o I1, tá? Aqui para a gente, mais esse P, essa porcentagem da linha BC, vezes a corrente B aqui para a gente, sobre o valor de A, correto? Bom, porém, se analisar aqui quem é essa corrente B ela é IA menos IC. Se eu aplicar um LKC aqui nessa barra, eu tenho que IA igual a IB mais IC. Se eu isolar para IB, eu tenho que IA igual que IB igual a IA menos IC. Coloco nessa expressão aqui, certo? Bom, se eu retirar, no caso aqui é IA, tá, gente? Agora que eu vi que está errado aqui, 1 está I1 é IA, beleza? Então, se eu reorganizar aqui os meus termos, eu tenho que esse cancela com esse, que é IA com IA, vira só o ZAB aqui pra gente. Meu PBC retorna aqui embaixo, eu passo esse A aqui para esse termo aqui pra gente, no qual eu posso simplificar e ter essa condição aqui pra gente, considerando que o módulo de 1 menos IC sobre A, ele vai ser menor do que 1 aqui pra gente. Tá? Opa, passei para trás. Assim, o que acontece? O nosso relé 21, ele está vendo uma impedância menor do que a impedância real do ponto de falta. Porque eu tenho esse elemento agora negativo aqui para a gente, que vai retirar um valor da impedância vista. Então, se eu pegar, vou botar aqui, né? Se eu pegar esse termo aqui e reorganizar ele, multiplicar o PBC por cada um dos termos, surge agora esse elemento negativo aqui para a gente. Tá? E aí, como no caso aqui, considerando que o IC ele é menor que o IA, porque o IC vem de IA, né? O IA divide para IB e IC, então eu posso considerar que meu IC ele é menor do que o IA, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou ter um valor aqui para a gente sendo reduzido e vai produzir um sobrealcance. Por quê? Porque o meu relé a minha falta aconteceu, por exemplo, a 10 ohms, só que o meu relé vai enxergar uma impedância de, por exemplo, 8, 7, 6 ohms. Então, a falta que deveria atuar na zona 2, agora o relé enxerga a zona 1, ele atua de forma instantânea. Então, isso é um problema para a gente nas questões de outfeed. Tranquilo? Então, a diferença do infeed para o outfeed, eu vou destacar isso aqui que é legal destacar, é que
A corrente de infeed ela provém de fontes diferentes, então que foi esse caso aqui, fontes diferentes as correntes vêm, e foi o caso também de uma rede em anel, nesse caso também aqui, não que a outra não seja, mas aqui com 2 barras, tá? E sempre vai promover aqui pra gente, para o nosso relé 21, o subalcance, tá? Vai aumentar a impedância que ele enxerga. E no caso do outfeed, são correntes que vêm do mesmo ponto de contribuição, porém por caminhos diferentes, que foi esse caso aqui para a gente. E isso promove um sobrealcance do relé, ou seja, faz com que o relé leia ou interprete uma impedância menor do que de fato é o ponto da falta. Tranquilo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa parte de teleproteção. Deu para ver bastante coisa e foi algo bem assim, bem raso mesmo, para mostrar para vocês só a ideia por trás. Se a gente for esmiuçar, entrar a fundo em cada tópico, é um mundo à parte, são várias aulas à parte, tá? E a ideia é que a gente mergulhe ou se debruce sobre isso, agora aplicando todo o conhecimento dessas últimas aulas que a gente viu até agora, se não me engano até a aula que é 18 ou 19, né? Agora, daqui para frente, ver aplicado isso em termos de aplicação para cada situação, ou seja, proteção de linha de transmissão, distribuição, de barramentos, geradores e por aí vai. Tá? Seguindo, como eu falei com vocês, eu estou seguindo o material do Geraldo Kinderman, né, os 3 livros dele de proteção sistema geral de potência, volume 1, 2 e 3. Então, eu estou seguindo aquela ordem lá, no qual agora no volume 2 ou no 3, se eu não estou enganado, ele vai debruçando por cada uma das proteções de equipamentos específicos. Tranquilo? Bom, de novo, espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo aqui, nessa série de 5 vídeos aqui. E vejo vocês num próximo vídeo. Um forte abraço.